Que é o drible, né? O Botafogo leva o gol logo depois, o Bragantino até volta para o segundo tempo um pouco melhor do que o Botafogo, longe de exercer qualquer domínio, mas o Bragantino voltou superior. E aí tem um voleio de esquerda, perna ruim, um jogador destro, ele acerta para decidir, mais uma vez, como tinha sido contra o Aurora, mas sempre fazendo as ressalvas sobre a fragilidade do Aurora, e não tem ressalva para fazer sobre a fragilidade do Bragantino. É um time forte, time que fez excelente campanha no ano passado, e o Júnior Santos conseguiu decidir a partida mais importante do ano até agora para o Botafogo. Esse agora, não é para tirar mérito, porque, olha, a concretização da jogada é de muita habilidade, né? Mas todo treinador fica mal do Soares para ele, do Damian Soares para ele. Ou seja, ele iniciou a construção de jogada, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Mas não é aquela cobrança de lateral que todo mundo fica desatento e aí toma um gol de cabeça, por exemplo. Mas deixou a defesa em desvantagem. A desatenção no lateral deixou a defesa em desvantagem. E aí, de novo, lógico que o Júnior Santos teve que construir a jogada e construiu com velocidade, com habilidade. O gol é lindo, né? Não é isso, mas assim... Se o gol nasce do lateral, o professor fica bravo. O professor Caixinha deve ter dado uma bronca no ninguém. Ele fala de gol de lateral na coletiva. O professor sempre vai ficar na bronca. Sobe e aí ele tem o recurso ali de... É claro que o Botafogo venceu o jogo, vai levar uma vantagem para a semana que vem em Bragança Paulista. A atuação do time, mas eu acho muito significativo o que aconteceu ontem. Por quê? Não pela vitória somente. Não pelo resultado, né, frio, mas pelo conjunto da obra. Porque, olha só, o Botafogo faz 1-0 com 44 minutos e 3 minutos depois toma um gol de empate. E aí eu lembro muito bem que no intervalo do jogo, na transmissão lá do Futebol Globo CBN, né, na hora que eu chamei a galera para participar, um ouvinte participou do seguinte: tá jogando bem, mas, poxa, o Botafogo sempre toma um gol. Conhece essa história. Como que ele diz assim, o filme vai se repetir. Aí vem o segundo tempo. O Botafogo vai lá aos 28 minutos, esse gol do Júnior Santos. E aí, reta final do jogo, claro, né? O Bragantino vai tentar de tudo para empatar o jogo. Aí começa a levantar a bola na área. E aí, o que eu acho que é importante, né? Para o Botafogo nesse momento, repito, resultado construído é importante, muito, demais. O Botafogo vai e leva uma vantagem para esse jogo em Bragança Paulista. Mas o mais significativo de tudo que aconteceu ontem no estádio Newton Santos foi o fato do Bragantino tentar até o final do jogo, colocar pressão, e o Botafogo não tomou gol de empate. Correu poucos riscos até, não dá nem pra dizer que teve uma pressão. Mas, Luciano, mas olha só, ano passado, e até mesmo, né, em alguns jogos já desse ano, no Campeonato Carioca, o Botafogo corria menos risco, mas o adversário ia lá e fazia o gol. O jogo do Santos, o Santos não chegou perto do Botafogo e conseguiu o gol de cabeça aos 44. É isso, então assim, ontem a história, o filme terminou de uma forma diferente. Diferente, lembrando o bom momento de 2023. Em 2023 teve dois momentos. Um momento muito bom, que o Botafogo vencia os jogos, sobretudo no estádio Newton Santos, com eficiência, com uma atuação realmente muito boa, passando por cima dos adversários, e um momento muito ruim, que foi justamente esse. O Botafogo construiu o placar, Botafogo e Palmeiras, Botafogo e Grêmio, Botafogo e Santos, Botafogo e Coritiba, Botafogo e Coritiba. Então, assim, eu acho que o mais significativo, de repente, para o torcedor foi, caramba, será que... né, acabou a má fase? Será que a coisa virou? Será que a gente vai retomar aquele bom momento de 2023? Muita gente na semana passada, depois da goleada sobre o Aurora, falou de feliz 2024, feliz ano novo, o Botafogo virou a página. Você viu isso em todos os lugares na semana passada. Para mim, na minha visão, esse confronto com o Bragantino que decide se o Botafogo vai virar a página de vez ou não. Claro que eu não tô falando que se for eliminado vai ter um ano ruim. Não é isso. Nem consigo cravar que se classificar vai ter um ano bom. Mas se o Botafogo não passar por uma fase de grupos, que se o título estava muito perto no ano passado, imagina a classificação para a fase de grupos, né? Tava muito perto. Se o Botafogo não passar, eu acho que pode vir aquela sombra de, pô, a gente não vai jogar a principal competição internacional porque a gente deu mole no ano passado, eu acho que volta. E aí você tem um jogo que é muito tenso, é só o segundo jogo do Fábio Matias com os titulares, né? Porque contra o Audax e Fluminense o Botafogo jogou com as reservas, então o primeiro jogo do Fábio foi contra o Aurora com os titulares. E o segundo foi ontem. Ele faz uma mudança que eu não gostei, do Gregory no lugar do Danilo. Achei que o time perdeu saída de bola, ficou com dificuldade. Depois a gente vai falar mais do Bragantino também. Não gostei da opção que o Caixinha fez de colocar o Thiago Borbas no lugar do Vitinho, em relação ao time que ganhou nos pênaltis do Águilas Douradas. As duas mudanças foram a saída do Léo Ortiz, que saiu do clube. Isso. E essa no ataque, que o Thiago Borbas, um jogador mais centralizado, entrou no lugar do Vitinho. O Sacha ficou de 10 ali. O Sacha, acho que não rende naquela posição. Prefiro o Sacha centralizado na frente. Então, essas duas mudanças de treinadores eu não gostei. Claro que assim, a gente não vê os treinos, não sabe como estão. Claro. Fazendo todas as devidas ressalvas, eu discordei dessas duas opções, tanto da do Fábio Matias quanto da do Caixinha. Voltando pro Botafogo, você tem um meio campo que, não tô falando que foi culpa do Gregory, o Tietchan fez um jogo abaixo também, tanto que saiu no intervalo para entrar o Marlon. O Danilo e o Marlon melhoraram esse meio campo quando entraram, o Marlon entrou antes do Danilo. E você tem um time que precisava muito do resultado, claro, porque você tem a pressão de jogar em casa, a obviedade do primeiro jogo, da primeira partida. E o jogo tá tenso, o jogo não tá fluindo, nem do Botafogo, nem do Bragantino. É um jogo muito de meio de campo, um jogo de poucas finalizações.
O jogo foi assim desde o início e o Botafogo encontrou uma solução que é uma solução individual. Mérito total do Botafogo. Claro. Eu não vou ficar aqui dizendo, nossa, por que... Gostei da definição do Lofredo. Foi um jogo equilibrado, desequilibrado pelo Júnior Santos. É isso. Mas é isso. Porque, na verdade, a gente sempre diz isso, né? Quando o jogo está muito equilibrado e muito feio, ou seja, que e jogo decisivo tem esse caráter, né? Ou seja, se arrisca pouco. E aí, se você vai arriscar pouco, se você pega uma bola e, por exemplo, levanta a cabeça, os seus companheiros estão marcados, o adversário botou ali 2 linhas de 4, você tem dificuldade de infiltrar. Se você ficar tocando para o lado, o jogo fica chato. E aí o Júnior Santos, ele teve a capacidade de quebrar essas linhas. De bagunçar, né, de mexer realmente, né, de tirar o conforto da defesa do Bragantino, porque ele tem essa característica agora. Ele precisa de espaço, e o Bragantino acabou dando esse espaço ontem para ele. Ou seja, achei em alguns momentos do jogo as linhas do Bragantino muito espaçadas. É que eu acho que tem um mérito do Bragantino, claro que esse é um problema das linhas espaçadas, concordo contigo, mas tem um mérito que eu tô jogando fora de casa, mas eu vou ficar com a bola e vou tentar... Sim, isso é DNA do time. Não vou tentar atacar muito, que não foi o caso ontem. DNA do time. E o Botafogo, como era muito na época do Luiz Castro, não tô comparando o Luiz Castro a Fábio Matias, o Botafogo tá se sentindo confortável sem a bola, muito por causa desses jogadores como o Júnior Santos, por exemplo. Sim. Então existe um conforto do Botafogo de jogar sem a bola, de usar a velocidade desses jogadores, desses pontas, e existe um conforto do Bragantino, como você falou de DNA, de falar, eu vou ficar com a bola. Verdade. Então o Bragantino teve mais posse, uma finalização a mais, a diferença é pequena, mas o Bragantino é um time que se sente confortável, assim. E aí fazem muita falta os 2 desfalques no meio, né? O Lucas Evangelista e o Matheus Fernandes. O Lucas Evangelista foi um dos melhores meio-campistas do Brasileirão no ano passado. Então são jogadores que fazem falta e estão machucados. Mas o Bragantino conseguiu impor, de certa forma, porque não dominou o Botafogo, esse estilo de jogo dele, e o Botafogo se sentiu muito confortável com esse estilo de jogo do Bragantino. A gente vai rodar aspas do Fábio Matias, o interino que faz questão de dizer que é interino, né, que ontem, mais uma vez, né, deu uma resposta, aliás, muito interessante sobre transição da base para o profissional, né? É que no imaginário do torcedor do Botafogo tá difícil lutar contra o sucesso dos interinos, né? Caçapa, 4 jogos, 4 vitórias. Fábio Matias agora... E o sucessor do primeiro interino deu errado, né? Então tem essa tensão. O sucessor do Caçapa, o Bruno Lage, deu errado. Os sucessores... Bruno Lage, o Lúcio Flávio e o Thiago Nunes. Entrar o Fábio Matias. Entre um interino e outro, nada deu certo. Nada que o Botafogo quis que fosse definitivo deu certo. Vamos com o Fábio Matias. Acho que ninguém tem lembrado mais de traumas recentes. Acho que essa página, como eu falei lá atrás, já foi virada. Acho que isso não passa mais pela cabeça de ninguém. Inclusive, quando a gente vai para o intervalo do jogo, a gente vai muito tranquilo daquilo que tem que se fazer. A preocupação maior nossa era ajustar o que tinha que ser ajustado, sabendo que é um jogo que o Red Bull ele faz um jogo de muito ritmo. Ritmo, o jogo então acaba ficando um pouco vivo. Para quem assiste é ótimo, né? Que vê muitas situações de transição, muitas das duas partes, né? Que acaba sendo um jogo de muita pressão. Então, assim, com relação a isso, dessa questão mental e tal, acho que isso já falei em relação a isso, ponto final. Ninguém nem lembra mais dessas situações aí. Júnior Santos vivendo um momento maravilhoso, entendendo bem, interpretando bem o que a gente tem pedido também em relação às buscas dos espaços, jogar com o espaço mais livre, do que jogar muito um jogo por dentro. Então ele tem tido isso, é um cara de muita potência, muita força, muita velocidade, e que tem feito ótimos jogos e que continue assim, né, para nós, que continue nesse ritmo e nesse volume de jogo, mas destacar não só ele. As coisas só acontecem se o conjunto da obra ajuda. E o conjunto da obra nosso hoje, de novo, em termos de competitividade, está sendo muito bom e isso tem feito muita diferença para nós. Então, percebe-se claramente essa vontade dele de esquecer 2023, porque é óbvio, né, Luciano, que isso aí na cabeça do torcedor é uma coisa. E aí, na cabeça do torcedor, o Fábio não tem um controle. Ele não pode, por exemplo, sentar diante de um torcedor e ficar, né, tentando convencer. Para de lembrar. Imagina, mas ele manda um recado indireto. Na hora que ele dá esse tipo de entrevista, ele ali não está falando para os jogadores, não está falando para os integrantes da comissão técnica, está falando para quem? Para o torcedor, utilizando a imprensa, né, os canais de comunicação, para essa mensagem chegar até o torcedor alvinegro. Agora, imagino que também internamente ele já tenha conversado com os jogadores e não tem jeito. É aquela história, né? A expressão um dia após o outro, um jogo após o outro. O Botafogo vai ter que se curar do trauma de 2023, um jogo após o outro. Um jogo como o de ontem, por exemplo. Vou mais uma vez mencionar aqui. Ontem, o torcedor achou o seguinte: o Bragantino empatou o jogo no primeiro tempo, logo depois. O Bragantino vai empatar esse jogo, o Botafogo não vai vencer. Não aconteceu. Não. Tem certeza que o torcedor ontem... Depois do primeiro gol, depois do empate do Bragantino, então todo mundo é exagero, mas muita gente imaginou que no segundo tempo... E mesma coisa no final do jogo, quando o Bragantino não consegue o empate, o torcedor, no íntimo dele, disse: rapaz, o negócio tá mudando, hein? Ou seja, a gente já não está mais tomando gol de empate, a gente não está mais tomando gol no final do jogo. Então isso aí foi importante. E existe... Eu conheço alguns torcedores do Botafogo que se irritam com essa lembrança a todo momento de 2023. Mas existe uma coisa que quando é muito raro, pro bem ou pro mal, você vai falar daquele fato. Por exemplo, todo líder de primeiro turno agora, se não houver um novo recorde,
vai ser lembrado, olha, será que vai igualar o primeiro turno do Botafogo de 2023, que é o melhor primeiro turno da história? Isso vai ser falado sempre. Lideramos o primeiro turno, mas não quer dizer que vamos ser campeões, porque o Botafogo não foi. Pro lado ruim, em 2024, ainda que o Botafogo se classifique na Libertadores, passe da fase de grupos, esteja no mata-mata da Libertadores, esteja em ótima posição no Brasileirão, por exemplo, primeiro confronto entre Botafogo e Palmeiras esse ano. Todo mundo vai lembrar do 4x3 do ano passado. Não tem jeito, é inevitável, entendeu? Esse tema vai ficar voltando muito ao longo do ano. Mas eu acredito que a tendência é voltar cada vez menos, ainda mais se o Botafogo for passando. Por isso que eu acho esse confronto com o Bragantino um marco. Se o Botafogo for para a fase de grupos, não vou dizer, nossa, esquecemos 2023, mas eu falo, cara, vamos com calma, o Botafogo tem um ano todo pela frente, o Botafogo está na principal competição internacional que os clubes brasileiros jogam e tem todas as condições de ir bem, tanto em Brasileiro, quanto em Copa do Brasil, quanto em Libertadores. A gente está vendo alguns gols, né, do Júnior Santos no ano de 23 e percebe-se claramente que é também o DNA dele. Porque, por exemplo, o gol que ele faz ontem, eu digo o primeiro gol. A construção de jogada. Não é a primeira vez que ele faz um gol assim. Não, ele tem essa característica. Os gols contra o Palmeiras, que é um que ele pega no rebote, ele faz uma jogada desde o campo de defesa que parece o Maradona. Sem dúvida. Então, assim, é uma característica. A gente viu, acho que 2 gols diante do América, do América Mineiro. Jogo fora de casa. Que o Botafogo jogou mal demais, o América foi melhor. E aí a gente diz o seguinte, meu Deus do céu, o Botafogo vai ser campeão, porque o time joga mal. Toma sufoco do adversário. Aí o Júnior Santos, em 2 jogadas individuais, vai lá e consegue fazer 2 gols, o Botafogo vence o jogo. Placar mentiroso. E é um jogador com uma história muito curiosa, né? Não teve base, né? O Júnior Santos é um jogador que se profissionaliza aos 23 anos. Sim. Jogava várzea na Bahia, em Salvador, no interior da Bahia, depois foi para Salvador, por R$50. Vamos lá, se o time ganhar, você ganha R$50. Aí ele se profissionaliza aos 23 pro interior, vai pro interior paulista, um time da 4ª divisão. E aí tem essa trajetória. Eu lembro de 2022, eu tava lembrando ontem, depois do jogo, na estreia dele pelo Botafogo. Foi um jogo contra a Juventude fora de casa, brasileiro, domingo 11 da manhã. Esse jogo foi 2-2. E foi um pouco a introdução a Júnior Santos, que era, ele fez um gol, um dos 2 gols do Botafogo foi dele, e ele perdeu 2 chances incríveis. Ele é um jogador que, nesse ano e meio, ele saiu um pouquinho do Botafogo no início de 23, saiu, ele voltou depois. Desde esse meio de 2022. Ele é um jogador que alterna lances espetaculares, e esse 2024 dele tem muito mais lances espetaculares do que do outro lado. Mas o jogo dele também tem, até por essa deficiência de formação, claro. O jogo dele tem erros incríveis, assim. Sim, tem erros que você não costuma ver em futebol profissional no alto nível, numa primeira divisão, num time que joga Libertadores. E o jogador que comete esse tipo de erro, às vezes, é um jogador que decide uma partida de Libertadores. Mas ele tem 2 coisas que hoje se valoriza demais no futebol, que os técnicos hoje gostam muito que o jogador tenha, que é a velocidade. Porque você vê que quando ele coloca isso, ele tem a força e ele tem a capacidade do drible. Ele tem essa capacidade. Claro que ele tem a capacidade do drible tendo espaço. Se não tiver o espaço, ele fica meio encaixotado. Né? Então ele tem essa capacidade, né, de criar uma situação diferente para poder fazer um gol, né, criar um lance. Eu acho a evolução da finalização fundamental, porque o que mais tem é esse ponta muito rápido e chega na frente do gol e não sabe o que fazer. Ele já cansou. Olha o jogo que eu mencionei aí, ó. Mas ele vendo de novo contra o América Mineiro. Ele melhorou muito nas finalizações. Muito. Bom, vamos chamar a Joana de Assis para participar com a gente, trazer um pouquinho do lado do Bragantino. Tem uma declaração forte do Pedro Caixinha na entrevista coletiva. A gente roda daqui a pouquinho um trecho dele. Joana de Assis, a vantagem do Botafogo é a vantagem de placar mínimo, né? Então o Bragantino volta para casa obrigado a vencer, né? Parte daí. Bom dia. Exatamente, Barreto. Bom dia pra você, a Ela, o Luciano, todo mundo que acompanha o Redação. Eu tava ouvindo os colegas comentando aí sobre o Botafogo. Esquecer completamente 2023. O Bragantino tem que recuperar um pouquinho de 2023, que é esse ímpeto. Né? Exatamente. Tem que volte. Algum ponto aí importante dessa característica do Bragantino, que fez sucesso no ano passado, que é um time que finaliza muito. Se não me engano, terminou 2023 como o time que mais finalizava nas partidas, né? Isso fez também diferença. Um time que martela muito, né? Um time corajoso. Ontem a gente viu, né? A gente tem visto um time um pouco mais tímido do que a gente está acostumado a ver. E ontem contra o Botafogo, até pela escolha da escalação ali, que até o Luciano causou estranheza em optar pelo Thiago Borbas, outro cara de referência, deslocar um pouco o Sacha e deixar o Vitinho no banco, exatamente porque deu a ideia de que iria causar um incômodo pro Botafogo, segurando a bola, e talvez tivesse dificuldade de trabalhar essa mesma bola para criar uma jogada ofensiva e aí ia apostar num lançamento, e aí explica a utilização do Thiago Borbas. Mas no jogo, o que a gente pôde ver primeiro tempo, muitos erros de decisão, principalmente do Bragantino, né, no momento de um contra-ataque que acabava sendo desperdiçado num passe para trás, com o jogador passando do outro lado, enfim, isso aconteceu muito. E o Botafogo era um time muito mais focado. Então, por mais que num jogo, de uma forma geral, tenha sido uma partida com poucas chances claras de gol, as melhores disparadas foram do Botafogo. O Botafogo foi um time muito mais focado. Então, as frases fortes do Pedro Caixinha no final do jogo teve muito a ver com isso. Ele fala também que é o seguinte, o time que quer passar, né, o time que passar para a Libertadores, para a fase de grupo, tem que querer. Então ele dá uma sacudida aí nos ânimos dos jogadores do Bragantino, eles têm que querer mais.
de fato. Tem que querer mais e também fez críticas em relação a esse estilo de jogo, porque ele também fala que, olha, quando a gente joga com as nossas características, do nosso jeito, a gente fica muito mais próximo de vencer. Isso é um fato. E ontem, mais uma vez, a gente viu um Bragantino, e eu nem tô falando das peças, né, de não ter o Léo Ortiz, que certamente é um cara que faz falta, tanto nas jogadas ofensivas quanto na solidez defensiva do time, mas é de um comportamento geral mesmo. O time não é o Bragantino que a gente está acostumado a ver. Obviamente que é um resultado mínimo, o jogo, a decisão está aberta, mas aí coloca uma pressão e aí vem outro dado de vamos retomar um pouquinho de 2023, que é a capacidade de vencer em casa, né? O jogo do Bragantino em casa, o ano passado, era caixa. Jogou em casa, o Bragantino vai vencer. Foi o desempenho em casa, no segundo turno, que colocou o Bragantino ali, inclusive nas últimas rodadas, até com a possibilidade de brigar pelo título. Esse ano está ao contrário. O Bragantino estava vencendo, né? Estava tendo resultados mais positivos fora de casa. Essa é a primeira derrota da temporada fora de casa, a terceira no ano. Fazia até tempo que o Bragantino não perdia. Perdeu para o Palmeiras e para o Água Santa, as únicas partidas. Os dois em casa, né? Os dois em casa, exatamente. Então, por isso que eu falo, precisa resgatar alguns dos pontos fortes do Bragantino de 2023. Só tem um detalhezinho aí, né? A reta final do Bragantino de 2023 também não é boa. Não é boa. É claro que assim, a gente estava focado no Botafogo. Estava acontecendo o Botafogo líder, disparado na frente, com todas as chances de ser campeão, fica 11 jogos sem vencer. Mas o Bragantino também tem uma sequência final de campeonato. E ele teve um momento em que era o clube mais próximo do Botafogo. Isso, vice-líder. Né? E os dois terminam fora da zona de classificação direta para a Libertadores. Bom, temos o Pedro Caixinha para rodar? Vamos então com o treinador do Bragantino. A eliminatória não está fechada de maneira nenhuma. De maneira nenhuma está fechada. E nós vamos fazer tudo respeitando o Botafogo, sabendo, como você muito bem disse, que ainda não lhe ganhamos em 2013 e agora, em 2023 e agora, mas que vamos ganhar e vamos passar e vamos estar na fase de grupo da Libertadores. O que nos faltou foi agressividade e criatividade na última zona. De facto, a equipa tem trabalhado muito nesse sentido, mas é uma dificuldade que persiste relativamente àquilo que é a última zona e a nossa capacidade de concretização. Vamos continuar a trabalhar nesse sentido, porque confiamos muito naquilo que é a equipa que temos, o grupo de jogadores que temos, e eles têm condições para fazer muito, muito mais e melhor nessa última zona. O que repercutiu foi o momento em que ele disse assim, vamos ganhar o jogo de volta. Né? Mas eu não interpretei como uma demonstração de arrogância, eu interpretei como até uma fala motivacional para os jogadores dele. Tipo, achei natural, Barreto. Somos capazes, vamos entrar para ganhar. A gente está num momento da sociedade esportiva, no caso, e a sociedade em geral, refletida na esportiva. Mas nesse ponto específico é mais na esportiva, que tudo vira... Vou colar no vestiário. Tudo. E é a estratégia mais antiga do mundo. É a estratégia mais antiga. Aí você pega, um fulano que tem um canal de YouTube com 20 pessoas falou que o Botafogo vai... Qualquer time, no caso. E aí, claro que existe uma mobilização, nesse caso da torcida do Botafogo, de olha, o Caixinha falou que o Bragantino vai se classificar. Mas eu vi muito mais pelo lado da Joana, e que o Barreto também falou, de olha... Deixa eu tentar motivar os jogadores aqui. O time veio numa reta final de brasileiro problemática. Tem um início de ano ali que o confronto com Águilas Douradas, o Bragantino jogou bem mal. Os dois jogos ali, não conseguiu fazer gol no time da Colômbia. Ontem jogou melhor até do que contra o Águilas Douradas, mas não fez um grande jogo. Então acho que é uma tentativa de motivação válida ali, que também não... Acho que não é essa coisa de vamos colar no vestiário, que vamos motivar. E aí se o Botafogo se classificar, o jogador vai falar na saída do campo, olha aí, o treinador deles falou que eles iam passar e a gente passou. E como foi áudio, vai botando aquela caixinha de som pra ficar sendo reproduzido o tempo todo ali dentro do vestiário. Agora assim, como é bom, né, gente? Tipo assim, eu tenho essa opinião. Como é bom você assistir uma entrevista coletiva, uma entrevista do treinador depois do jogo, e o treinador falar de tática, falar daquilo que aconteceu no jogo, não direcionar o discurso dele contra o adversário, ou falar sobre a arbitragem. O que disse agora o Pedro Caixinha em relação ao rendimento do time, ao aproveitamento, a dificuldade que o Bragantino teve no jogo de ontem, justamente no último terço do campo, de ser um time mais organizado. Com a bola e ter dificuldade dificuldade de infiltrar, de incomodar o Botafogo. Foi isso que aconteceu. Então, assim, mais uma vez, como é bom a gente, depois de um jogo, assistir uma entrevista do treinador que fala sobre o jogo e aponta virtudes, é claro, mas também aponta as deficiências do time dele. Bem interessante, bem legal esse depoimento. Sabe que esse é um dos critérios pelos quais eu julgo o treinador? Claro que isso é absolutamente subjetivo. É a leitura do jogo na coletiva. Claro que você não vai ver um treinador dizendo o jogador tal do meu time. Sim, ele não vai apontar o dedo. Eu vou concordar com a leitura, mas
quando o treinador faz uma leitura completamente diferente do que aconteceu em campo, numa coletiva, que eu nem sei se às vezes é uma estratégia ou se ele enxergou daquela forma mesmo, mas quando isso começa a acontecer com muita frequência, eu boto meus dois pés atrás em relação àquele treinador. E não é o caso do Caixinha. Não é o caso do Caixinha. A leitura da expressão do futebol que meu pai gosta de usar nesse cara viu outro jogo. É raro, mas acontece muito. Ele não tá vendo o mesmo jogo que eu vi, não. Enfim. Mas no caso, o Caixinha viu o que o Bragantino apresentou em campo e tá confiante de que pode corrigir coisas de um jogo pro outro, né, João? Tá confiante, é isso. Ele fez uma análise muito sincera, como ele costuma fazer, principalmente criticando a falta de criatividade do Bragantino no jogo, não criou as jogadas e as poucas oportunidades que teve, cometeu erros de decisão mesmo. Então ele ficou focado nessa análise, nessa crítica, que era muito clara para quem viu o jogo realmente, né? Ainda mais conhecendo o estilo de jogo do Bragantino, que realmente o Bragantino produziu muito pouco, faltou criatividade, o time não foi agudo e ele levou isso para a coletiva, dizendo que é o que precisa ser corrigido, mas não é a primeira vez que ele fala disso, tá? Ele já vinha dando sinais em relação a esse comportamento do Bragantino, dessa aparente queda de rendimento do Bragantino, né? Dessa fome que o Bragantino costuma ter nas partidas, mesmo quando joga fora de casa, não costumava perder esse ímpeto. E aí ele fala que ele teve que equilibrar um pouco partidas fora de casa, partidas dentro de casa, e daí deu uma mexida no DNA do time, né? Que equilibrou as partidas fora de casa e dentro de casa começou a apresentar dificuldade. Então ele está acertando para que o time volte a ser equilibrado. Mas a defesa do Bragantino, a gente está falando da crítica em relação à tomada de decisão, da falta de criatividade, na construção da jogada e principalmente na hora de concretizar a jogada. Mas aí cabe também uma observação à zaga do Bragantino, que ficou ali, tem deixado uma preocupação, não só pela saída do Léo Ortiz, mas pela forma como que a linha está sendo construída. O segundo gol do Júnior Santos, por exemplo, ele está rodeado de jogadores do Bragantino que apenas assistem a jogada. Então, foi uma defesa permissiva também. Então, funcionou os bloqueios os bloqueios do Bragantino no primeiro tempo até certo ponto, mas também deu muito espaço para o Botafogo e eu acho que a zaga também é um ponto bem importante de preocupação para o Pedro Caixinha para esse jogo de volta, porque não vai poder falhar. Você precisa ganhar o jogo, né, de preferência não tomando gols. Então, acredito que essa seja talvez a principal dor de cabeça do Pedro Caixinha nesse momento. E tem uma questão interessante, né? Uma leitura tática que eu já consigo imaginar para o jogo de quarta-feira. É óbvio que o jogo começa com o Botafogo tendo a vantagem. O Bragantino vai ter que, como disse a Joana, né, se expor um pouco mais, abrir um pouco, né, a parte defensiva. E esse espaço, por exemplo, é o ideal para Júnior Santos, tá? Ou seja, campo para ele poder correr com a bola, em velocidade, com a bola sob o controle dele, espaço para poder fazer os dribles e dar no gol, e chutar no gol. Então, assim, na questão tática, é o jogo ideal para esse tipo de estratégia de jogada do Júnior Santos. Existe a chance, que não é grande, mas a gente vai ver ao longo da semana, de o Luiz Henrique estar à disposição na partida de volta. E é o titular da ponta direita, na teoria. E hoje você não tem ponta esquerda, o Jefinho ainda vai demorar mais a voltar. E agora, tira o artilheiro histórico da Libertadores? O Jefinho ainda não volta. E ontem foi uma que ficou bem claro no jogo ali, que quem ia pra ponta esquerda entre Savarino e Júnior Santos ia mal, porque o Savarino jogou quase o tempo todo ali, o Savarino não teve uma boa atuação. E o Júnior teve um meio de primeiro tempo que ele ficou por ali, que ele não foi bem. O Botafogo hoje, com o Jefinho machucado, não tem opções para ponta esquerda, desde que vendeu o Vitor Sá. E esse jogador não é o Júnior Santos, tá? Porque assim, é fácil de resolver. Fácil. Se o Savarino não tá bem, chegou agora, né? O Savarino faz o seguinte, bota o Luiz Henrique pelo lado direito, que ele joga por ali, pega o Júnior Santos, bota pelo lado esquerdo. Não funciona. O Júnior Santos, tanto que já foi feito isso. Não, já jogou. Já jogou. E o rendimento dele não é o mesmo. O torcedor sempre parte do princípio de que tem que encaixar os jogadores bons no time. Tem que pegar um monte de jogador bom e... Mas não funciona assim. Não funciona. O jogador é bom exercendo a função que ele gosta, que ele sabe. Não funciona desse jeito. É isso. Muitas vezes aí o torcedor não entende. Vem cá, não é zagueiro? O cara não é zagueiro? Se é zagueiro, pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Não funciona desse jeito. Bom, a Joana de Assis volta no segundo bloco para a gente falar, né, de outros assuntos do futebol paulista. Sobre o Júnior Santos, a gente já mostrou os números dele? Bom, tem que mostrar essa arte aí, né? Até para situar acima de quem ele ficou, né? Jogadores, por exemplo, como o Jairzinho. Lógico que aí tem um reflexo também do que é a Libertadores hoje, né? Isso tem acontecido em vários clubes, ídolos históricos. O Flamengo talvez seja o maior exemplo disso, né? Porque aquele Flamengo do Zico não jogava a Libertadores com a frequência do Gabigol, por exemplo. E aí tá todo mundo ficando pra trás. Claro. Né? Aí tá passando Gabigol, Bruno Henrique, todo mundo passando Zico, Júnior, Raul, todo mundo. Quando jogava era uma Libertadores com muito menos jogos.
Também. O Flamengo campeão em 81 e 82 estreia contra o Peñarol na reta final da Libertadores. É verdade. Mas que belas companhias tem aí o Júnior Santos, né, nessa lista, né? Um pimpão de intruso ali. E é o mais próximo dele também, o mais moderno, digamos assim. Sim. Era o Pimpão, né? Outros jogadores, né, de outra época. Jairzinho, Disseu, eu adorava esse jogador. Marinho Chagas, Roberto Miranda. Né? Então, e agora o Júnior Santos está na frente dessa galera toda aí. Bom, antes de fechar o bloco também, temos aqui notícias de mercado, né? Hoje é o famoso mercado. Fechamento da janela. Esse né? 7 de março foi tratado durante 2, 3 meses. A gente falava desse 7 de março todos os dias, que era o fechamento da janela. Ele chegou. E essa negociação com o Thiago Almada, ela tem que fechar hoje? Não, o Textor falou que é para a próxima janela. Para julho. Falou isso, deixou isso claro. É para a janela de julho. Porque uma negociação como essa aí não anda tão rápido assim, né? E hoje tá na MLS, não é isso? Não anda pra você, que não tem o dinheiro do Textor. Você andar em um dia, que eu digo. Aí já não é nem questão de ter ou não ter dinheiro. É até de vencer a burocracia, de chegar ao fax. O fax, né? Foi curioso. Dá tempo. E aí teve 2 reforços ontem. Isso. Esse certo, né? O Raul, goleiro do São Luís, e o Oscar Romero. Que foi do Boca e tava na Turquia, tá sem clube. Pra uma posição que o Botafogo só tem o Eduardo, tá? Muito importante essa contratação. Muito importante essa contratação. Esses 2 que estão certos. O Almada, é até curioso que a gente colocou ali as 2 notícias. Antes do jogo, o Textor deu uma entrevista sem citar nomes, falando: fizemos hoje uma proposta de 20 milhões de euros. Proposta de 20 milhões de euros para um jogador. Depois do jogo, ele reconhece que é o Almada esse jogador, mas muda um pouco o discurso, falando: não, olha, não tem proposta escrita, mas o Atlanta United sabe do nosso interesse. Esse é um jogador com mercado na Europa, né? Claro que não é impossível a chegada dele no Botafogo. Ele foi campeão do mundo ali, foi convocado de última hora na Copa por causa de um corte ali antes da ida ao Catar. Esteve lá. E quando se fala em mercado na Europa, a gente não pode esquecer que o John Textor tem clube na Europa. Exatamente. Então, assim, né? Ele falou muito isso nas 2 entrevistas, pré e pós-jogo, de o Botafogo hoje é visto como um clube que atrai jogadores top que estão na Europa ou que podem ir para a Europa. Embora o torcedor do Botafogo tenha ainda uma visão preconceituosa. Meio preocupada dessa situação. Pessimista. Por causa do que acontece com o Luiz Henrique agora. Sim. O Luiz Henrique chega para o Botafogo com a perspectiva de ir embora no meio do ano e com quase que a garantia de que vai embora no fim do ano. Então, assim, do fim do ano não passa e pode ser no meio do ano. Chance de ser no meio do ano. Também por isso esse confronto com o Bragantino é tão importante, que você aumenta a chance do Luiz Henrique permanecer até o fim do ano se você estiver na Libertadores, na janela de julho, agosto ali da Europa. Acho que é uma preocupação legítima do torcedor do Botafogo hoje ele se perguntar assim, tá bom, Textor, vem o Almada, mas é para ficar 6 meses, 1 ano, ou é para ser do Botafogo? Para vir para cá e ficar e... A contratação do Romero, que está certa, que está chegando, ele fecha exatamente isso. Uma lacuna que havia no meio de campo e num setor mais defensivo do meio de campo, daqui a pouco, no meio do ano, vai haver quase um congestionamento, porque hoje o Botafogo já tem Danilo, Marlon, Tietê e Gregory, já tem os 4. Sim. O Alan está com pré-contrato, chega, o Alan ex-Vasco, Napoli, Everton. E um jogador que a gente quase não cita mais, que é o Patrick de Paula, que está voltando de lesão, ficou 1 ano fora, lesão grave. Vai procurar espaço. Você vai ter, basicamente, com a chegada do Alan, 6 jogadores para 2 posições. Então, por exemplo, ontem surgiu a informação desmentida pelo Textor de que o Marlon Freitas estaria na mira do Vasco. Hoje, não, eu acho difícil que isso aconteça, mas no meio do ano é bem provável que algum desses 6 aí, pode até ser o Patrick, emprestar o Patrick para um clube ali de Série A. É bem provável que algum desses 6 volantes saia do Botafogo, porque eu acho difícil que ele fique com 6 volantes até o fim da temporada. Mas o reserva do Eduardo não havia. Se você tem esse congestionamento iminente, hoje ainda não tem o congestionamento, porque o Patrick ainda não voltou e o Alan ainda não veio para o Botafogo. Mas esse congestionamento de volante está ali na frente. O de meias, você tinha um buraco. Você tinha o Eduardo e mais ninguém. E esse buraco é preenchido pelo Oscar Romero. É isso. Bom, temos a charge do... antes tem uma denúncia de violência aí pra gente mostrar, né? Antes de vir com a charge do Mauro Alberto para fechar com uma imagem o que foi esse jogo, né? Vitória tem denúncia de violência contra a mulher no Newton Santos. Ela foi pro juizado especial criminal lá, depois do jogo no Newton Santos, disse que foi agredida depois do segundo gol do Botafogo. Impressionante. A gente viu um relato em São Januário de uma torcedora que não foi agredida, mas foi vítima de assédio, foi beijada à força.
no último jogo do Vasco em casa. Impressionante como o estádio, ainda que tenha melhorado, ainda é um lugar complicado e desagradável para muitas mulheres. Impressionante. Muito. Como a gente não consegue, como sociedade, aí sim, sociedade bem geral, tornar um ambiente que as pessoas gostem de ir, estejam à vontade naquele local. O ambiente é hostil para a mulher ainda no estádio, né? Muitas vezes. Mesmo com todo esse processo que a gente fala de arenização, de elitização, ou seja, às vezes também tem umas coisas que a gente acha assim, né? Vai melhorar, né? Vai melhorar porque é mais caro, porque elitiza. Tem muito caminho a ser percorrido nesse sentido aí. E além de tudo, essa é uma visão preconceituosa, né? De que quem tem mais dinheiro vai se comportar melhor. Nada disso. Nada disso. Não existe nenhuma evidência aí nesse sentido. Agora sim, tem a charge do Mário Alberto. Com quem poderia estar nessa charge, né? Aí, ó. Só um. Né? Quem estaria ali segurando o touro vermelho pelo chifre, senão o Júnior Santos, que foi o cara da partida. E como os 2 gols foram bonitos, acho que cabe redação AM. Claro, né? Claro, pede demais. Cabe redação AM, a gente escolheu o gol da vitória, né? Os 2 gols tem narração, claro, tem uma narração para cima, mas um deles é o da vitória. Então tá aí na sequência intervalo e voltamos já com redação. Para Barbosa, o zagueiro vira pela ponta direita, a bola chega, ainda Júnior Santos entrou na área, dominou, preparou, vai bater, limpou, virou na direita para o Soares, vai cruzar a grande área, vira de novo, a bola virada, Júnior Santos, bingo! Gol do Botafogo, Júnior Santos de novo, uma virada espetacular, uma jogada de cinema, uma jogada maravilhosa, como há muito tempo o futebol brasileiro não vê, uma presença maravilhosa do Júnior Santos. Ele fez tudo, dominou, levantou e virou para desempatar. Boa, 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 Júnior Santos. Que colírio é esse, Furacão? Essa galera merece. Boa, 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 Júnior Santos. Meteu essa aos 28, bota desempata com um golaço no Newton Santos. Botafogópolis está em festa com um golaço, uma maravilha, um colírio pra galera não esquecer nunca mais. Júnior Santos, que fase é essa, Furacão? Que fase é essa? Ele é o artilheiro da Libertadores da América.